Oi, gente, eu sou a Letícia e vamos continuar mais uma aula de mecânica dos sólidos. Hoje nós vamos comentar sobre o momento de inércia. Aqui lembrando que nós estamos utilizando o Hibbeler como referência bibliográfica. Então, nesse vídeo a gente vai começar com a definição de momento de inércia de área, vamos falar um pouco sobre o teorema dos eixos paralelos, como utilizar as tabelas de momentos de inércia notáveis e como fazer com áreas compostas. E, por fim, a gente vai finalizar com um exercício. Então, começando com a definição. A gente pode chamar o momento de inércia também de segundo momento de área, e essa é uma propriedade de resistência geométrica à rotação. Então, essa rotação pode ser tanto do eixo x quanto do eixo y ou do eixo z. E para isso a gente tem como definição que um elemento infinitesimal, por exemplo, de momento de inércia em relação ao eixo x é igual ao y² dA. Se a gente integrar essa expressão, a gente tem que o momento de inércia em relação ao eixo x vai ser igual à integral de y² dA. E a mesma coisa para o momento de inércia em relação ao eixo y, né? Vai ser a integral de x² dA. Quando a gente quer fazer a rotação em torno do eixo z, a gente chama o momento de inércia polar. E ele vai ser definido como a integral de r² dA. É a mesma ideia do elemento infinitesimal do momento de inércia polar é r² dA, então se você integrar dos dois lados, ele vai ser definido como a integral de r² dA. Daí a gente tem Pitágoras, né? A gente sabe que r ao quadrado é igual a x² mais y². Se a gente substituir isso na expressão, a gente vai chegar à conclusão de que o momento de inércia polar é simplesmente a soma entre o momento de inércia x com o momento de inércia y. Aí vale ressaltar, né, que o momento de inércia sempre vai ser um valor positivo, já que eles envolvem a distância ao quadrado e as áreas, e a unidade vai ser expressa em unidade de comprimento elevado à quarta. Então, pode ser milímetro à quarta ou metro à quarta, qualquer unidade de comprimento elevado à quarta. Quando a gente quer calcular o momento de inércia em relação a outro eixo, que não necessariamente seja o eixo x, y ou z, mas que seja paralelo a algum deles, a gente pode utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então, com isso, a gente tem que conhecer o momento de inércia em relação ao centroide e a distância que esse novo eixo vai estar em relação a esse que passa pelo centroide. Então, por exemplo, se a gente quer calcular o momento de inércia em relação a esse novo eixo x aqui, a gente pode fazer a soma do momento de inércia em relação a esse eixo x aqui, que passa pelo centroide do objeto, somado à área do objeto, que multiplica a distância ao quadrado dy. E essa distância ao quadrado dy é simplesmente a distância aqui em relação ao eixo y, né? Do centroide a esse novo eixo x. A mesma coisa para o eixo y ou para o eixo z. Aí agora essas tabelas elas são muito importantes porque já tem alguns momentos de inércias notáveis que a gente mais utiliza. Então, é bom a gente saber esses momentos de inércia para não ter que ficar fazendo integral toda vez. Então, quando a gente tem um objeto que a área seja composta por várias outras áreas, e cada uma dessas áreas a gente conhece individualmente o momento de inércia, a gente pode simplesmente fazer uma soma algébrica desses momentos de inércia para cada uma dessas áreas, e vai ser o momento de inércia do objeto total. E a gente consegue utilizar isso também quando tiver uma parte vazada na área do objeto. Só que ao invés de somar, a gente vai subtrair. Então, agora vamos começar com um exemplo. Esse exercício também foi tirado do Hibbeler. E a gente tem que determinar os momentos de inércia em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Então, vamos começar. A gente vê que esse objeto ele é formado somente por retângulos, então vamos usar a expressão da tabela para o momento de inércia do retângulo.
Quando a gente for fazer em relação ao eixo x, vai ser a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Quando a gente for fazer em relação ao eixo y, vai ser a altura vezes a base ao cubo sobre 12. Então, vamos começar com o retângulo B, que ele é o mais fácil, já que o centroide dele está justamente nos eixos. Então, o momento de inércia x vai ser 1 sobre 12 vezes a base, que é 600, vezes a altura ao cubo, que é 100. E vai dar esse resultado. Quando a gente fizer em relação ao eixo y, vai ficar 1 sobre 12 vezes a altura 100, vezes a base 600 elevado ao cubo, que também chega nesse resultado. Agora, a gente vai utilizar o teorema dos eixos paralelos para fazer os retângulos A e D, porque eles estão fora dos eixos coordenados. Então, o momento de inércia x vai ser igual ao momento de inércia do centroide do objeto, que vai ser 1 sobre 12 vezes a base 100 vezes a altura 300 elevado ao cubo, mais a área desse objeto, que é 100 vezes 300, vezes a distância y ao quadrado. A distância y é igual a 200, né? E com isso a gente encontra esse resultado para o momento de inércia em relação ao eixo x. E ele é justamente o momento de inércia em relação ao eixo x do objeto D, já que eles têm as mesmas dimensões e estão à mesma distância dos eixos coordenados. Agora vamos fazer para o retângulo D o momento de inércia em relação ao eixo y. É a mesma coisa. Vai ser o momento de inércia em relação ao centroide do objeto, que é 1 sobre 12 vezes 300, que é a altura, vezes a base 100 elevado ao cubo, mais a área do objeto, que é 100 vezes 300, vezes 250 quadrado, que é a distância x ao quadrado. Aí a gente vai encontrar esse valor, que também é o momento de inércia em relação ao eixo y do objeto A. Agora, para encontrar o momento de inércia total, a gente só tem que fazer o somatório. Então, em relação ao eixo x, vai ser 2 vezes aquele valor que a gente encontrou para o momento de inércia em relação ao eixo x, porque um vai ser referente ao retângulo A, o outro referente ao retângulo D, mais o que a gente encontrou referente ao retângulo B. Então, a gente vai chegar nesse resultado. Para o eixo y, é a mesma coisa. 2 vezes o valor que a gente encontrou de momento de inércia em relação ao eixo y do momento do retângulo D, então 2 vezes porque é do D e do A, mais o que a gente encontrou do retângulo D. E assim a gente encerra esse vídeo. A gente agradece pela atenção e caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão, vocês podem deixar nos comentários. Eu queria agradecer a Georgia, a Ilana e a Isabela que ajudaram a fazer essa aula.